Vamos falar agora sobre a relação entre Brasil e Argentina? Isso porque o nosso país exporta aos argentinos principalmente itens da indústria de transformação, que responde por mais de 90% dos embarques. Só que esse acordo recente dos argentinos com os Estados Unidos causou preocupação de alguns empresários do setor industrial. Vamos repercutir então os impactos dessas negociações ao setor produtivo brasileiro, essa aproximação aí entre Donald Trump, ainda mais, e Javier Milei. Converso agora com Marcela Franzoni, professora de Relações Internacionais do BMEC de São Paulo. Bem-vinda, professora. Obrigada por conversar com a gente aqui. Uma boa tarde. Obrigada pelo convite, Muriel. É um prazer participar. Prazer é nosso em te receber. Eu gostaria muito de te ouvir, antes de mais nada, um pouco sobre essa relação comercial entre Brasil e Argentina, antes da gente olhar para esse acordo e sobre o que isso pode ter de impacto e consequências. A gente sabe a importância que a Argentina tem para o Brasil e vice-versa. A gente está olhando para um cenário de realmente relações comerciais muito fortes, duradouras, e hoje em dia a gente fala de Argentina que está entre o top 3 aí dos principais parceiros comerciais do Brasil, né? Qual que é o impacto e o quanto um depende do outro nesse caso, professora? Bom, eu acho, primeiro de tudo, importante dizer que os dois países fazem parte do Mercosul, né? E o Mercosul garante uma série de preferências tarifárias e em vários segmentos, né? Embasando essa relação bilateral e garantindo que os produtos brasileiros cheguem na Argentina mais baratos e também os argentinos cheguem no Brasil mais baratos, né? E é importante dizer que o Mercosul ele conseguiu minimamente criar algumas zonas dessa integração produtiva. E o eixo Brasil-Argentina, e principalmente a indústria de automóveis, elas têm se beneficiado bastante, né, dessa integração produtiva e de uma relação que a gente considera como sendo uma relação de complementariedade. Ou seja, né, se a gente pega os principais produtos importados e exportados pelos dois países, a gente vê que se conseguiu formar ali na indústria automobilística essas cadeias regionais, né, de valor, e basicamente então é uma indústria que está muito integrada e por isso, como eu mencionei, a gente considera como um caso de sucesso. E aí, né, Muriel, como vocês colocaram, a Argentina é a terceira maior sócia comercial do Brasil. Hoje ela ocupa uma posição bastante inferior aos dois principais sócios, que é a China e os Estados Unidos, mas ainda assim é o nosso principal mercado aqui na América do Sul e é um mercado, como eu falei, que tem essa preferência tarifária com o Mercosul. Então ele é bastante importante, principalmente na venda de bens manufaturados. Outro ponto para entender, então, é um pouco sobre esse cenário desse avanço nas relações. A gente sabe que não é possível que a Argentina feche algum acordo de livre comércio, por exemplo, com os Estados Unidos, justamente porque a Argentina faz parte do Mercosul, mas queria entender um pouco sobre o que a gente tem com relação às negociações, com relação a esse auxílio que os Estados Unidos têm dado recentemente para a Argentina e o quanto que isso pode, no fim das contas, respingar para a gente. Antes da gente olhar para o nosso cenário, eu queria entender um pouco sobre o impacto, especialmente na Argentina, desse apoio que Donald Trump tem dado. Eu acho que esse acordo agora com o Donald Trump, ele traz alguns indícios, não só do ponto de vista comercial, mas também do ponto de vista político, né? Então, primeiro, existe uma aproximação que hoje é amparada por uma dimensão político-ideológica, ou seja, essa proximidade entre o Milei e o Trump, né? Então, o Milei ele se coloca como um representante dessa extrema-direita aqui na América do Sul. E aí essa aproximação política ideológica, né, esse acordo vem um pouco para o Milei tentar mostrar que existe uma relação preferencial com os Estados Unidos, ancorada aí nessa dimensão política. É importante dizer também que o Milei ele tem colocado, né, uma política bastante agressiva de liberalização comercial. Então, o acordo ele é usado nesse sentido também para mostrar que essa liberalização avança, inclusive com os principais sócios comerciais da Argentina. Então, é uma forma de, vamos dizer, né, de prender essa política de liberalização que o Milei tem adotado nessas esferas internacionais e de mostrar que de vender internamente parte desses resultados no âmbito da política comercial e aí na relação com os Estados Unidos. E é importante dizer também que a gente tem o Mercosul, ele é um mecanismo intergovernamental, então ele depende muito dessa dimensão política entre os governos. E atualmente a gente observa um cenário de distanciamento entre o governo brasileiro e o governo argentino. Então esse acordo com os Estados Unidos mostra um pouco, sinaliza, né, para que os Estados Unidos ganharam uma nova importância aí no comércio exterior da Argentina e que o Brasil, pelo menos do ponto de vista simbólico, tem perdido espaço justamente por essa aproximação política e ideológica.
Pois é, eu queria até entender o quanto que isso pode ser prejudicial para essa relação comercial que a gente tem há tantos anos com a Argentina. A gente pode acabar sendo preterido na comparação aí com, por exemplo, Estados Unidos, de alguma forma? Acho que o principal desafio para a indústria brasileira, né, para o Brasil de maneira geral, como eu mencionei, é o setor industrial. Por quê? Porque os principais produtos, como vocês colocaram anteriormente, que a gente vende para a Argentina, são produtos manufaturados. E nós temos, né, a gente enfrenta um problema bastante grave de desindustrialização no Brasil, né, de perda de competitividade da nossa indústria. Então, é muito importante para o Brasil conseguir preservar esses mercados tradicionais, que são mercados que compram esses produtos manufaturados. Então, esse é um ponto de atenção na relação com os Estados Unidos e é também um ponto de atenção agora na relação com a Argentina. Então, não à toa, né, o setor que mais se preocupa com o avanço desse acordo é justamente a indústria, como eu mencionei, porque existe uma dimensão integrada, né, dessa indústria, principalmente do setor automobilístico, com o mercado argentino, e, portanto, seria um setor que poderia perder espaço no médio e longo prazo, justamente com o avanço desse acordo comercial. Então, um grande desafio para o Brasil é que, pelo menos nos últimos meses, né, com essa sobretaxa que a gente passou a enfrentar do governo Trump, a Argentina ela foi vista um pouco como uma tentativa de diversificação do comércio brasileiro. Então, a gente até observou o aumento, né, de algumas trocas em alguns segmentos, e agora esse espaço, vamos dizer assim, que a gente ganhou nesses últimos meses, ele pode estar sendo sim ameaçado por esse novo acordo comercial. Perfeito. Outro ponto que eu queria entender na sua avaliação, o quanto valeria para a Argentina abrir mão, por exemplo, de um acordo, na verdade, de estar no Mercosul, para de repente fechar um acordo de livre comércio com os Estados Unidos. Valeria a pena fazer esse movimento? Porque a gente já teve Javier Milei indo e vindo com relação a esse cenário. Ele já falou que sairia, depois falou que ia continuar no Mercosul, depois, enfim, ele não é um grande fã do Mercosul, a gente sabe disso. Mas queria justamente entender o que valeria a pena mais para a Argentina nesse caso, olhando do ponto de vista deles mesmo. Até porque a gente está na iminência de uma assinatura e para fechar o contrato de livre comércio com a União Europeia também. Então, isso também tem que ser pesado na hora de tomar uma decisão como essa. Sim, eu acho que esse movimento do Milei, ele mostra muito uma crítica que não é nova, da Argentina, mas também de outros sócios comerciais, de que o Mercosul ele é muito engessado, né, do ponto de vista da estrutura regulatória e de que seria necessário avançar na negociação de outros acordos comerciais. Inclusive, né, o próprio Uruguai também vem apontando bastante nesse sentido. Então, se a gente pega os últimos acordos do Mercosul, de fato, se avançou muito pouco na negociação de acordos de complementação econômica ou de livre comércio com outros países e com outras regiões. Então, eu acho que esse movimento do Milei agora, ele é um pouco essa crítica mesmo que já vem sendo levantada em relação ao bloco e uma posição de que o Brasil ainda teria uma política comercial muito protecionista, né? Então, a gente vê de novo uma diferença aí nessa de matriz política e ideológica entre os dois governos. E aí, eu concordo, né? Eu acho que esse acordo com a União Europeia ele poderia ser colocado como um grande. Poderia acalmar um pouco, vamos dizer assim, né, essas críticas por parte desses parceiros que estariam buscando uma política comercial mais liberal. E, ao mesmo tempo, é um acordo de grande envergadura, porque vem sendo negociado desde 1999, então poderia, de certa forma, acalmar um pouco essas críticas e abrir espaço para os países do Mercosul exportarem para um mercado que é bastante significativo. Agora, existe um custo político muito claro de se sair do Mercosul, né? Porque o Mercosul ele tem um grau de institucionalidade que é muito diferente da União Europeia, né? Então ele é muito menos institucional, é muito menos supranacional, como a gente fala, do que a União Europeia. E existe um custo também econômico, no sentido em que já existe uma adaptabilidade dos atores econômicos na Argentina de exportar para os mercados aqui da região e de usar o Mercosul nesse quesito da preferência tarifária, né? Então, a gente sabe, por exemplo, o caso da Grã-Bretanha, que saiu da União Europeia e enfrentou muitas dificuldades, né? Uma economia que é muito mais sólida, muito maior do ponto de vista de investimento, de comércio, do que a própria Argentina. Então, isso poderia acarretar em um desafio bastante importante do ponto de vista do desenvolvimento. Então, eu acho que não existe esse risco, né, pelo menos por enquanto, da Argentina de sair do Mercosul, mas eu acho que é importante que o Mercosul avance nesses acordos de livre comércio, até para poder, como eu mencionei,
gerar alguns resultados, né, que são mais esperados por alguns desses atores que vêm pressionando por uma política de abertura comercial. E eu aproveito também, professora, para entender a sua avaliação com relação a esse cenário. O quanto hoje a Argentina é importante para o Brasil. Será que a gente consegue avaliar quem é mais dependente um do outro? No cenário atual, é a Argentina que depende mais do Brasil ou é o Brasil que depende mais da Argentina? Eu acho que é uma relação bastante complementar, né, no sentido em que, como eu mencionei, existem alguns setores que foram muito beneficiados pelo Mercosul e que hoje conseguiram minimamente criar essas cadeias regionais de valor, por exemplo, o setor automobilístico. Então, eu acho que nesse setor o Mercosul ele caminha muito ancorado no eixo Brasil e Argentina, né? Claro que a gente tem outros países do bloco, mas justamente por serem as maiores economias, né? Essas economias elas acabam concentrando grande parte dos investimentos e também grande parte dos fluxos comerciais do próprio Mercosul. E para esses setores, né, para o setor automobilístico, por exemplo, o Mercosul ele é sumamente importante, justamente porque é um setor em que os países têm mais dificuldade de colocar esses produtos em outros mercados, né? Então, eu não acho que seria possível a gente dizer quem é mais dependente de quem, mas eu acho que a gente precisa olhar setorialmente. Para esses setores que são muito dependentes das exportações para a América do Sul, o Mercosul é de suma importância. Para outros setores que já são mais competitivos e que têm condições de colocar esses produtos em outros mercados, eles não precisam tanto dessa preferência tarifária, mas eles conseguem se alocar em outros mercados, que é, por exemplo, o setor do agronegócio aqui no Brasil e também no setor da Argentina, o setor de minérios, né, de alimentos, que são setores aí hoje que o governo argentino mira, né, ao fazer esse acordo comercial com os Estados Unidos. Então, acho que para alguns setores, né, o Mercosul é mais importante, os mercados regionais aqui da América Latina são mais importantes. Por exemplo, como eu mencionei, para o setor de manufaturas. A China ela tem uma relação bastante volumosa com o Brasil do ponto de vista da quantidade de comércio, mas é um comércio muito primarizado, né? Então, é um comércio em que esses setores não conseguem se inserir justamente por esse perfil dos produtos. E a gente está falando aqui, professora, sobre a possibilidade do Brasil sentir um pouco de impacto com essas negociações aí entre Estados Unidos e Argentina, mas tem alguma possibilidade do Brasil sair um pouquinho beneficiado também, no fim das contas, de ser um país que depende tanto da Argentina e vice-versa, é uma relação já que existe comercialmente há tanto tempo, a gente que é vizinho da Argentina, queria entender se o Brasil pode, talvez, aí receber, de certa forma, algum benefício nesse aspecto. Eu acho que é importante para o Brasil sempre trabalhar na negociação de vários cenários, né? Então, o que a gente chama de uma política multivetorial. Ou seja, o Brasil precisa continuar olhando para a Argentina, e aí, claramente, nesse processo de integração produtiva, como já existe essas cadeias regionais de valor, são cadeias que também não vão ser desmontadas da noite para o dia, né? Então, elas já existe ali um grau de institucionalidade que ampara essas redes comerciais e também a própria expectativa desses atores econômicos. Então, apesar do acordo ele fomentar ou abrir oportunidades em alguns setores em que o Brasil possa perder espaço, você já existe ali algumas linhas de produção que são linhas mais cativas, né, do Brasil e que elas tendem a ser mantidas nos próximos anos. Mas para o Brasil, eu acho importante a gente sempre trabalhar na diversificação de mercados, né? Ou seja, não olhar só para os nossos principais parceiros comerciais, mas também olhar para os outros países do Mercosul, olhar para esses setores da Argentina que podem ser beneficiados, né, em outros segmentos que não necessariamente no agronegócio, e também investir numa diversificação voltada para outras regiões. E aí eu acho que o acordo com a União Europeia ele é bastante importante nesse sentido, né? Porque pode justamente a gente pode deixar de depender muito, por exemplo, do mercado da China, e aí usar um pouco a América do Sul como uma plataforma de exportação de produtos para outras regiões. Muito bem, Marcela Franzoni, professora de Relações Internacionais do IBMEC de São Paulo. Muito obrigada, viu, pela conversa por aqui e volte sempre para conversar com a gente. Obrigada pelo convite. Obrigada, um bom dia.